Eu vou continuar lendo mais um capítulo, onde diz que Josias renova a aliança com Javé. É 2 Reis, o 23, que está na página 505 da Bíblia Ave Maria. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo de Javé com todos os membros, com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança encontrado no templo de Javé. De pé, junto ao pilar, o rei concluiu diante de Javé uma aliança, comprometendo-se a seguir Javé e guardar seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, pondo em prática as cláusulas da aliança escritas nesse livro. Todo o povo aderiu à aliança. Reforma religiosa. O rei ordenou a Elcias, o sumo sacerdote, aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas das portas que retirassem do santuário de Javé todos os objetos que tinham sido feitos por Baal, para Baal, para a Sera e para todo o exército do céu. Queimou-os fora de Jerusalém nos campos de Sedom e levou suas cinzas para Betel. Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam estabelecido para oferecer incenso nos lugares altos das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, e os que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à lua, às estrelas e a todo o exército do céu. Transportou do templo de Javé para fora de Jerusalém, para a torrente do Cedron, o tronco idolátrico, e queimou na torre de Cedron. Reduziu as cinzas e lançou sua cinza na vala comum. Demoliu as casas dos prostitutos sagrados que estavam no templo de Javé, onde as mulheres teciam tendas para a Sera. Mandou vir às cidades de Judá todos os sacerdotes e profanou os lugares altos onde esses sacerdotes haviam oferecido incenso, desde Gabá até Betsabé. Demoliu os lugares altos das portas, que se achavam à entrada da porta de Jesué, governador da cidade, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos lugares altos não podiam subir ao altar de Javé em Jerusalém. Comiam, porém, os pães sem fermento no meio de seus irmãos. O rei proclamou a Tofete do vale de Ben-Enom, para que ninguém mais pudesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloque. Fez desaparecer os cavalos que os reis de Judá tinham sido dedicados ao sol na entrada do templo de Javé, perto do aposento do eunuco Natã-Meleque. Nas dependências queimou os carros do sol. Os altares estavam no terraço do quarto superior de Acás, edificado pelos reis de Judá e os que Manassés tinha construído nos dois pátios do templo de Javé. O rei os demoliu, reduziu aos pedaços e lançou suas cinzas na torrente de Cedron. O rei profanou os lugares altos situados diante de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, e que Salomão, rei de Israel, tinha construído para Astarte, abominação dos sidônios, para Canos, abominação dos moabitas, e para Melcom, abominação dos anomitas. Quebrou as colunas sagradas, cortou os troncos idolátricos e encheu de ossos humanos o seu local. Demoliu também o altar que estava em Betel, lugar alto edificado por Jeroboão, filho de Nabate, que havia arrastado Israel ao pecado. Demoliu também esse altar e este lugar alto. Queimou o lugar alto e o reduziu a pó. Queimou o tronco idolátrico. Josias voltou-se e viu os túmulos que estavam na montanha. Mandou buscar os ossos daqueles túmulos e queimou-os sobre o altar, profanando-os conforme a palavra de Javé, anunciada pelo homem de Deus, que tinha predito essas coisas, e perguntou: que sepulcro é esse que estou vendo? Os homens da cidade responderam: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e anunciou essas coisas que acabas de realizar contra o altar de Betel. Disse o rei: deixai-o em paz e que ninguém toque em seus ossos. Deixaram, pois, seus ossos intactos, bem como os do profeta que tinham vindo de Samaria.
Josias fez desaparecer também todos os templos dos lugares altos que estavam na cidade de Samaria, e que os reis de Israel haviam construído, irritando com isso a Javé, e procedeu com eles exatamente como tinha agido em Betel. Todos os sacerdotes dos lugares altos que ali se achavam foram por ele imolados sobre os altares e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois regressou a Jerusalém. Celebração da Páscoa. O rei ordenou a todo o povo: celebrai a Páscoa em honra de Javé, vosso Deus, do modo como está descrito neste livro da aliança. Não se havia celebrado uma Páscoa semelhante a esta em Israel, desde os dias dos juízes que haviam governado Israel, ou seja, durante todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá. Foi somente no 18º ano do rei Josias que semelhante Páscoa foi celebrada em honra de Javé em Jerusalém. Josias eliminou também os necromantes, os adivinhos, os deuses domésticos, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, a fim de executar as palavras da lei escrita no livro que o sacerdote Josias havia encontrado no templo de Javé. Não houve antes dele rei algum que se tivesse voltado como ele para Javé de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, em perfeita fidelidade à lei de Moisés. Nem depois dele houve outro igual. Contudo, Javé não abrandou o furor de sua graça, da sua grande ira, que se havia inflamado contra Judá por causa das provocações de Manassés que ele havia feito. Disse Javé: também expulsarei Judá de minha presença, como expulsei Israel. Rejeitei toda essa cidade de Jerusalém que eu tinha escolhido e o tempo do qual eu dissera: aí residirá o meu nome. Morte de Josias. O resto da história de Josias, tudo o que fez, não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Em seu tempo, o faraó Necaó, rei do Egito, partiu para socorrer o rei de Assíria, às margens do rio Eufrates. O rei Josias marchou contra ele, mas Necaó matou-o em Meguido, no primeiro encontro. Seus servos transportaram seu corpo num carro desde Meguido, conduziram-no para Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, ungiu e constituiu rei em lugar de seu pai, Joacás, rei de Judá. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava Amital. Era filha de Jeremias e natural de Libna. Ele fez o mal aos olhos de Javé, como havia feito seus pais. O faraó Necaó o aprisionou em Hebra, no território de Emate, para que não reinasse mais em Jerusalém, e impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O faraó Necaó nomeou rei a Eliacim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e mudou seu nome para Joaquim. Levou Joacás para o Egito, onde morreu. Joaquim pagou ao faraó a prata e o ouro, mas teve de criar impostos na terra para pagar a quantia exigida pelo faraó. Cobrou de cada um, segundo suas posses, a prata e o ouro que era preciso dar ao faraó Necaó. Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zébida. Era filha de Fadaias e natural de Ruma. Ele fez o mal aos olhos de Javé, como havia feito seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus.